derramamento do Espírito Santo, o nascimento da igreja e a ação dos apóstolos como testemunhas, dando continuidade ao ministério de Jesus. Hoje, nós vamos estar iniciando uma outra parte desse livro. O livro dos 3 pregadores. Estevão, Filipe e Saulo, ou Paulo. Hoje nós vamos começar falando de Estevão. Atos, capítulo 6, versículo 7, volta 1. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Aqui estamos vendo, então, encerrando o livro das 12 testemunhas, dando o relatório do seu ministério em Jerusalém. Crescia a palavra de Deus. Aonde? Em Jerusalém. Se multiplicava o número dos discípulos. Com as 12 testemunhas no trabalho de continuidade ao ministério de Cristo. E também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Notem, houve a conversão dos hebreus, judeus hebreus. Depois houve a conversão dos judeus helenistas, de cultura grega, que eram fruto da dispersão. Eles foram dispersos pelas várias nações, receberam aquela cultura grega, e eles estão se chegando a Cristo. E agora, os sacerdotes. Então veja a amplitude do ministério das 12 testemunhas. Agora nós estamos chegando nos 3 pregadores, o livro dos 3 pregadores. E começa no capítulo 6, versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A mensagem do reino, a mensagem do evangelho, está chegando além dos confins do Israel racial. Judeus hebreus, judeus helenistas. A proclamação de Estevão está precipitando uma perseguição que promove o plano de Deus para o seu povo. É isso que nós vamos estar observando. Então, aqui nós vamos ver o quê? Os acontecimentos de perseguição, a prisão de Estevão. E essa prisão é causada pela veemente, pela poderosa pregação de Estevão, pregando Jesus como Messias, o Messias de Israel. Estevão, esse nome vem do grego Stéfanos, coroa de vitória, quer dizer esse nome. Apocalipse, capítulo 6, versículo 2. Vi então, eis um cavalo branco e seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Por que eu estou indo nesse texto? Só por causa da palavra coroa ali. Porque a palavra coroa ali no grego é Stéfanos. Coroa de vitória, coroa de louro. Aquela da Olimpíada, do raminho. Então, aqui não está falando de Jesus Cristo, como alguns interpretam. Porque a coroa de Jesus Cristo, a palavra grega é diadema, coroa de glória.
E a palavra aqui é Stéfanos. É uma coroa de alguém que está buscando a vitória. O anticristo. A palavra é Stéfanos, não é diadema. Muito bem. Então, Stéfanos, ou Estevão, voltando lá no nosso texto. Vimos então o significado, Stéfanos, coroa de vitória. É o primeiro homem, além dos apóstolos, realizando prodígios e grandes sinais. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Prodígios e grandes sinais, até então, eram as 12 testemunhas que realizavam os apóstolos. Então, nós temos em Estevão, o primeiro cristão não apostólico, realizando sinais e prodígios. Agora, o nosso texto, ele não revela quais foram esses sinais e prodígios que ele realizou. Não fala a origem, se foi resultante da sua fidelidade a Deus, ou se isso estava ligado à sua função ministerial. O texto não esclarece. Mas só que eu creio naquilo que a palavra de Deus revela. Que é algo que começa a se estender a um cristão, Estevão. Um cristão judeu helenista. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Aqui está falando para a igreja. E o texto está falando da manifestação do Espírito. É isso que eu creio que está acontecendo lá com Estevão. Versículo 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. Ó, a manifestação do Espírito é o quê? Palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, palavra do conhecimento. Manifestação do Espírito. 9. A outro, no mesmo Espírito, a fé. Aquela fé marcante. Aquela fé que vai além do normal. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Nós cremos em cura? Se cremos na palavra de Deus, devemos crer. Porque é uma manifestação do Espírito. Note que é um dom do Espírito, não um dom da pessoa. 10. Há outro, operações de milagres. Há outro, profecia. Há outro, discernimento de espíritos. Há um, variedade de línguas. Há outro, capacidade para interpretá-las. São manifestações do Espírito. 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas que vimos. Distribuindo-as, todas essas manifestações, como lhe apraz ao Espírito, não ao homem. A cada um, individualmente. Então, Deus pode se manifestar usando qualquer membro da igreja? Sim. Diga, Reinaldo. Essas igrejas pentecostais para que há manifestação do Espírito. Isso. Então marca dia de manifestação, dia de cura, põe faixa na rua. Isso não é bíblico. Porque a ação é do Espírito. Ele manifesta como lhe apraz, não como a gente quer. Isso. Mas nós devemos crer que ele pode fazer. Muito bem. Então nós vemos a manifestação do Espírito em Estevão.
Voltando ao nosso texto, capítulo 6, versículo 9. Ora, naqueles dias, levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Muito bem. Quem eram esses? Eram judeus libertos da dispersão. Eles foram dispersos para as várias nações, ficaram escravos. E aqui, alguns deles estavam alcançando a liberdade e voltaram para Jerusalém. E tinham sua própria sinagoga, a sinagoga dos libertos. Estes eram judeus helenistas. E eles estavam discutiam com Estevão. Agora, Estevão estava usufruindo daquilo que havia sido prometido. O que havia sido prometido? A ele e a todo aquele que receber pressão e opressão das autoridades. Versículo 10. Então o ministério de Estevão atrai a oposição helenista, como vimos. Só lembrando uma coisa. Quando os apóstolos falaram para a igreja escolher 7 homens, foram escolhidos 7 homens dos judeus helenistas. Um deles é Estevão. Para assistir quem? As viúvas dos helenistas. Então, Estevão se levanta entre os helenistas para servir as viúvas dos helenistas. E quem é que começa a discutir com Estevão e perseguir Estevão? Os helenistas. A própria comunidade dele. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Olha a manifestação do espírito aqui. Sabedoria e a ação do espírito. Cheio do espírito, dirigido pelo espírito. Lucas, capítulo 12, versículo 11. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar. Versículo 12. Porque o Espírito Santo, olha a manifestação aqui, vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. Notem, o contexto deste versículo está no versículo 11. Quando as autoridades, quando os governadores vos levarem, a manifestação do Espírito vai ensinar. Só que os mesmos irmãozinhos que o Reinaldo citou, pegam só esse versículo 12, tira do seu contexto e fala que não precisa estudar a Bíblia, que o Espírito Santo fala por ele. Mas não é o que está escrito aqui. O que está escrito aqui é que no momento que são levados presos diante das autoridades e dos sacerdotes e dos governadores, o Espírito vai se manifestar. É isso que está escrito aqui. E não o que é dito por aí. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção, para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ensino, educação. Eu tive uma sala de aula lá em Atibaia e um dos alunos, lembro até o nome dele, Marcelo. O Marcelo era aquele eufórico. Ele falava, quando ele falava era tudo muito forte, sabe? Não, por quê? E tal, né? Sabe aquela pessoa que fala que a voz fica... Isso, é esse aí. Parou de ir na aula. Eu procurei dizer, ué, Marcelo não veio mais na aula? Ele falou que não precisava estudar a Bíblia. Que o Espírito falava por ele, não precisava de Bíblia, de ensino. Daí, eu fui assistir um culto dele lá. Dele não. Culto da igreja, e ele estava presente. E na hora da pregação, eu acho que ele poderia ser convocado para as Olimpíadas. Ele dava pulo dessa altura, assim. Mas se você fizesse uma pergunta sobre Bíblia para ele, nada sabia. Ele só pulava. Era a manifestação do espírito dele, era dar pulo. Nada saía daquela cabeça e daquela boca. Cuidado, irmãos. Cuidado, irmãos. A defesa que Estevão faz de Jesus como Messias acaba levando ele à sua prisão, acusado falsamente de blasfêmia. Voltando lá no nosso versículo, versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria ou ao espírito pelo qual ele falava. 11. Então, faltava argumento, não tinha conhecimento bíblico, subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Temos ouvido este homem proferir blasfêmias. Quando eu estava com uma sala de aula lá em Joanópolis, eu já comentei com os irmãos, chegou um casal lá que nunca tinha visto, assistiram a aula, terminou a aula, o pessoal foi embora, eles ficaram. Eles se identificaram como um casal de policiais do Vale do Paraíba, que tinham sido recrutados pelos pastores de Joanópolis, porque tinha um blasfemo herege que estava ensinando lá em Joanópolis. A polícia baixou lá, que os pastores chamaram. Mas não aconteceu nada, porque eles assistiram a aula. Olha, gostamos da aula, continue assim. Só estamos avisando que nós viemos aqui porque nós somos chamados aqui para vir atender um blasfemo nessa cidade aqui. E para recordar, nós tivemos lá nesse lugar, não sei. Nós somos uma casa, né? Que eu dava aula numa escola. Era um dos alunos, isso. Oi? Sim. Mas quando um cristão está pregando a verdade, o inimigo, as trevas e toda a oposição se levanta. Entendeu? Mas tudo bem, essa é a situação do Estevão. Ele está lá, então, sendo atacado, como não tem meio para defender, não tem mais argumento, subornam falsas testemunhas. Muito bem, versículo 12. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas,
e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Daí eu fiquei pensando, o que é esse verbo aqui? Sublevaram. Amotinaram. Criaram uma rebelião. Convocaram o povo para irem e arrebatá-los. Arrebatá-lo. Estevão. A palavra arrebatamento, no grego, é rapto. Isso, raptar. É uma ação violenta. Quando nós formos arrebatados dessa terra, a palavra usada ali é o rapto. Nós vamos ser raptados desse mundo. Sabe por que nós temos que ser arrebatados com violência, raptados com violência? Porque nós somos que nem erva daninha, tiririca. E a nossa raiz está firme aqui nesse solo. E para sair daqui tem que sair de uma vez por todas com violência. E agiram violentamente contra Estevão, levando-o ao sinédrio. Pegaram e levaram lá para ser julgado. Está preso. Versículo 13. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram. Note, está no julgamento. Estão depondo. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo, o templo, e contra a lei de Moisés. Essa blasfêmia, a pena era a morte. Testemunhas falsas, acusando de blasfemar contra Moisés. Moisés, aquilo que o texto apresenta em Moisés, no judaísmo, se referia a todas as tradições orais rabínicas e as escrituras, ou seja, a interpretação da lei. Daí o versículo 14 faz sentido. 14. Porque temos ouvido dizer que esse Jesus, olha, aqui já começa já, o Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Mudará os costumes que Moisés nos deu. Ele está atacando a tradição. Jesus atacou a tradição. Tradição. A mesma tradição que os católicos dizem que está acima da Bíblia. A tradição dos homens. Aqui, tradição dos homens. Não se esqueça que tem a tradição dos evangélicos também, viu? Já tem tempo suficiente evangélico para ter tradição, tá? Mudará os costumes que Moisés nos deu. Porque dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar. Olha só. Quando começou o ministério de Jesus, ele vai, transforma a água em vinho, e depois o que ele faz? Entra no templo e reio nos mercadores. Lá no comecinho. A gente pensa, puxa, o pessoal parece que não reagiu. Guardaram aquilo como, estou reservando isso para vingança. Nós vamos resolver isso mais para frente um pouquinho. João, capítulo 2, versículo... Deixa eu ver aqui. João 2, versículo 18.
Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazerdes essas coisas? Com que autoridade você vai e expulsa os cambistas? 19. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Jesus está falando o quê? Na cabeça deles, Jesus falou que vai destruir o templo de Herodes, que levou 46 anos para ser construído. Em 3 dias ele ia construir de novo o prédio. Mas não é isso que Jesus está falando. Vamos ver. 20. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário. E tu, em 3 dias, o levantarás? 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Como assim? Jesus é Deus? É. Ele tem o Espírito Santo? Lógico. É pleno do Espírito Santo? É. Por que existia o templo, o prédio? Para que o Shekinah da glória de Deus se manifestasse no Santo dos Santos. Lá era a habitação do Espírito Santo. Mas quando Jesus expirou na cruz, o véu se rasgou, aonde o Espírito Santo ficava. E o Espírito Santo passou a habitar todo aquele que crê. Ele habitava no templo, no prédio, e passou a habitar no crente. Jesus estava se referindo a quê? A seu corpo, como habitação do Espírito Santo. E a habitação do Espírito Santo em Jesus é plena, porque ele é o próprio Deus. E o Espírito Santo é Deus. 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto. Lembraram lá do texto de João, no comecinho. E creram na Escritura e na palavra de Jesus. Meus irmãos, precisou Jesus passar pela cruz, ressuscitar, para eles entenderem aquilo que Jesus ia explicando. Perceba como o ser humano, pecador, mesmo crente, vai tempo para assimilar. Mesmo com o próprio Jesus junto com ele. Então, o que está acontecendo aqui? Quando, mais tarde, após a crucificação e ressurreição de Jesus, esses discípulos creram na Escritura e na palavra de Jesus. Assim, existe uma nova dimensão na comunhão com Deus. Em espírito e em verdade, que nós cantamos, não é? Haveria de ultrapassar o culto antigo, lá no templo, com uma aguda crítica contra o culto no templo. Enfatizando o quê? Enfatizando que a nova comunhão com Deus estava centralizada em Jesus e não no templo. Não é mais o prédio, é Jesus Cristo. Aonde nós vamos adorar, Senhor? Pergunta a mulher samaritana. Em Jerusalém ou em Samaria? Vai chegar tempo, espírito e verdade, eu vou ser adorado em qualquer lugar. E chegou o tempo. Só que Jesus foi acusado de distorcer a palavra, assim como Estevão está sendo acusado. Marcos, capítulo 14, versículo 58. Marcos 14, 58. Nós ouvimos declarar
eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Essa foi a acusação contra Jesus. Você está falando contra o templo. Qual acusação eles estão levantando contra Estevão? A mesma. A mesma. Com falsas testemunhas. Ainda em Marcos, capítulo 15, versículo 29. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas. E se levantam contra Estevão com a mesma acusação. Quando os cristãos, lá atrás, eram colocados em tochas na cidade de Roma, para iluminar as ruas, para eles serem a luz do mundo, tinha algumas acusações. Eles tinham queimado Roma, mas não é só isso, não. Quando Jesus disse: esse é o meu corpo, nós devemos comer e beber, eles foram acusados de canibais. Canibalismo. Eles pegam textos bíblicos e distorcem. E com o mesmo texto bíblico, que nos é direção, alimento, bênção, nos acusam e executam. Neste mundo passareis por aflições, mas tenha de bom ânimo. Eu não tive onde reclinar a cabeça. Você quer ser meu discípulo? Você quer me seguir? Pensa bem. Não reclama depois. Você tem que ir com disposição e receber oposição. Estamos num terreno inóspito, hostil. Satanás é o príncipe deste mundo. E essas pessoas tão amáveis que nós vemos por aí são filhos do diabo. E levantam falsas acusações. Mas Deus amou o mundo. E nós também devemos amar. Mas não porque eles têm mérito. Muito pelo contrário. Simplesmente porque o amor de Deus é divino. E não precisa de mérito para ser amado. Versículo 15 do nosso texto. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Estão lá, acusando falsamente, e todos, após a acusação, ficam olhando. O que eles esperavam ver? O sinédrio, ouvindo as acusações, estava olhando para Estevão, esperando ver Estevão o quê? Uma pessoa aterrorizada, com um semblante demoníaco. Mas viram o quê? Um semblante de uma pessoa que está com Deus. Uma pessoa que reflete a glória de Deus. Devemos ser luz, refletir a glória de Deus. Porque essa pessoa estava na presença de Deus, como nós devemos estar. E essa presença de Deus, de maneira tão convicta, comunicava um aroma suave ao Senhor. Porque ela era preservada como sal num ambiente corrupto e apodrecido no qual ele estava naquele momento.
num mundo podre, com pessoas podres. Eu gostaria de encerrar com 2 perguntas. Quando as pessoas olham para você, o que será que elas estão vendo? Que tipo de cristão? Nominal? Esses homens aqui que estão acusando eram zelosos, profundamente religiosos, mas estavam servindo a Satanás. O que as pessoas estão vendo você? Alguém como Estevão? Que tipo de pessoa eles estão vendo? Vou mais longe. Quando você chega diante do espelho, olhando para você mesmo, o que você vê? Quando você olha no espelho, o que você está vendo? Um cristão como Estevão? Ou religiosos corruptos, apodrecendo como esses judeus helenistas? Zelosos, profundamente religiosos, mas inimigos de Deus. Acusando Estevão de ser inimigo de Deus, mas eles na prática estavam sendo. O que você vê no espelho quando você olha para o espelho? Que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor, agradecemos pelo teu grande amor, pela tua grande obra, Senhor, obra de amor, obra vitoriosa, obra resgatadora. Agradecemos pelo privilégio de te servir. E que possamos, em nossos corações, sentir o privilégio de lutar, sofrer e te servir de maneira digna num mundo hostil. Que não possamos nos amoldar a este mundo, tomar a forma do mundo, das coisas do mundo, das opiniões do mundo, do parecer do mundo, mas possamos ser transformados por ti, pela tua palavra, pela ação do teu Espírito, para podermos ter essa convicção, essa alegria, essa coragem, essa dedicação como Estevão teve. Oramos no nome de Jesus, em quem podemos alcançar todas essas bênçãos. E que o amor de Deus o Pai, amor manifesto na entrega do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Filho este que tem derramado superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas, a cada dia. E tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, a nos ensinar, nos consolar e nos selar e guardar até o dia de estarmos contigo. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos? Estamos dispensados. Não saiam correndo, cumprimentem uns aos outros. Fechou aqui, beleza?
Você vai ter que vir buscar isso aqui ainda, né?